Olá, viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos aportando em nossa segunda parada, Ciências Sociais. Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Em nossa última parada, nós falamos sobre as particularidades das ciências humanas frente às demais ciências. Como nós vimos, as ciências humanas trabalham sobre os vários aspectos envolvendo o fenômeno humano, não apenas o seu comportamento, mas as consequências e repercussões das ações humanas de uma maneira em geral. Uma coisa importante da gente pensar é que, para efeitos de estudos dos impactos e repercussões dessas ações, nós podemos classificar os fenômenos humanos em dois grandes grupos. De um lado, nós temos os fenômenos individuais, e do outro, aqueles produzidos quando estamos em coletividade. Por causa disso, as ciências humanas podem ser divididas em dois grandes grupos. Nós temos, então, de um lado, as ciências que vão focar sobre os fenômenos individuais, como a psicologia e a psicanálise. E do outro, as chamadas ciências do coletivo, ou as ciências sociais, como a gente costuma conhecer. Com o termo ciências sociais, convencionou-se se referir apenas às chamadas ciências sociais mães, a sociologia, a antropologia e a ciência política. E o que eu estou chamando de ciências do coletivo são as demais ciências que também analisam fenômenos produzidos em coletividade, como, por exemplo, a economia, que, embora seja uma ciência social, no sentido alargado da expressão, porque é uma ciência do coletivo, ela não faz parte da tríade das ciências sociais clássicas. Além disso, nós temos as chamadas ciências sociais aplicadas, que são aquelas áreas do conhecimento e, consequentemente, profissões mais conectadas com o mercado de trabalho, como, por exemplo, a comunicação social. Como o próprio nome diz, comunicação social, ela é uma ciência social aplicada, ou seja, é uma área do conhecimento voltada para o mercado que utiliza ferramentas fundamentais das ciências sociais para auxiliar os profissionais a desenvolverem melhor suas atividades. Nesse rol aí, a gente pode colocar a administração de empresas, por exemplo, e mesmo dentro da comunicação, jornalismo, cinema ou design, enfim, várias profissões dentro desse rol das chamadas ciências sociais aplicadas. Como a gente mencionou no último programa, a realidade ela é complexa. Todos os fenômenos estão imbricados, estão entrelaçados uns nos outros. Então, no que diz respeito ao fenômeno humano, nós somos simultaneamente tudo, individuais, coletivos, somos afetados por fenômenos psicológicos, econômicos, temos interações sociais. Essa separação que a gente faz entre psicologia de um lado, sociologia do outro, antropologia do outro, é uma separação que é feita apenas para fins de pesquisa e para fins de análise. Isso não significa dizer que a gente consiga fazer exatamente um recorte nos fenômenos humanos para separá-los dessa maneira. É claro que tudo isso está imbricado, está entrelaçado. É importante a gente ter em mente que essa relação entre indivíduo e coletividade é uma relação dialética, não é uma relação de oposição maniqueísta, excludente. O indivíduo está interagindo com a coletividade, assim como a coletividade está interagindo com o indivíduo. A gente pode separar essas duas dimensões de maneira abstrata, de maneira metodológica, mas não, evidentemente, de maneira concreta, de maneira real. Existe uma expressão em metodologia científica e da filosofia que a gente pode usar para isso que eu acabei de descrever, que é esse recorte na realidade para analisá-la de acordo com uma perspectiva. É o que eu vou tomar a liberdade de chamar de recorte epistemológico. Epistemologia é uma área da filosofia que cuida do conhecimento. Episteme, em grego, é conhecimento. A epistemologia é aquela área que vai estudar e vai procurar as fundamentações do conhecimento. Por que eu posso acreditar na afirmação dos cientistas? Então, isso diz respeito a uma fundamentação epistemológica. E o que eu estou chamando de recorte epistemológico? Para diferenciar de corte epistemológico, que é um outro conceito já bastante consagrado na filosofia, ou ruptura epistemológica, que se refere a outro conceito, é uma outra realidade. Não é o caso de aprofundar aqui, mas é bom pontuar essa diferença. Então, o que é isso? É quando nós fazemos um recorte na realidade para tratá-la de acordo com determinados instrumentos metodológicos de algumas áreas do conhecimento. Aí eu vou usar as ferramentas específicas daquela área para analisar o fenômeno que eu quero analisar. A gente faz um isolamento abstrato, na verdade. E claro que as coisas estão interrelacionadas e, eventualmente, se eu estou fazendo um estudo de psicologia, eu posso querer enveredar aí, saber das questões sociais envolvendo aquelas pessoas e tudo mais. Porém, o meu foco
Aquilo que o meu embasamento teórico-metodológico é dentro da psicologia. Essa é a diferença. Preste atenção que o que se chama de corte epistemológico tradicionalmente na história da filosofia não é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou remetê-los ao podcast Sapiens Sapiens para ouvir a análise que a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida faz sobre o feminicídio. Em determinado momento, ela vai mencionar essa imbricação que a realidade do feminicídio tem de aspectos psicológicos das mulheres envolvidas e mesmo até dos agentes do sistema de segurança quando vão acatar ou quando vão receber denúncias de violência, por exemplo. Então nós temos aí aspectos que envolvem a psicologia, aspectos que envolvem a economia, aspectos que envolvem a realidade de trabalho, aspectos que envolvem gênero, construções de gênero, enfim, tem uma realidade bastante imbricada de várias dimensões que precisam ser analisadas. E para cada uma delas, eu vou usar ferramentas específicas dentro da área que eu estou considerando. Se é psicologia, se é economia, se é sociologia, e como todo pesquisador eu preciso lançar mão dessas várias ferramentas. Isso é feito para poder facilitar a vida do pesquisador e também produzir análises mais focadas. Mas ao mesmo tempo corre-se o risco, e geralmente as pessoas menos cuidadosas e mais incautas caem nesse erro de isolar e entender que essa realidade é apenas psicológica, ou é apenas sociológica, ou é apenas econômica. E acabam muitas vezes fazendo análises bem rasas, bem simplórias. Usando uma metáfora muito comum, pessoal, é como se a realidade fosse complexa o suficiente. Para facilitar a análise, nós fizéssemos recortes nela, para poder fazer análises específicas, e esses recortes acabam virando gavetinhas, que as pessoas guardam ali o conhecimento. O que é da psicologia, abre uma gaveta, usa e fecha. O que é da antropologia, abre uma gaveta e fecha. O que é da sociologia e assim por diante. Essa ideia de compartimentar e isolar o conhecimento, isso é uma tradição que veio se firmando ao longo dos últimos 400, 500 anos, mas que é absolutamente inadequada. Se não for compreendido que isso é apenas uma abstração, porque, como eu estou insistindo já desde o começo desse episódio, a realidade é complexa, é tudo muito misturado e a gente precisa ter essa noção, ainda que a gente faça essas divisões, esses recortes para fins de análise. Assim como as várias dimensões da realidade se conversam, essas várias ciências também precisam se conversar. Não há essa compartimentação do conhecimento, a não ser, repito e insisto, para fins de análise. Isso é importante ter muito claro quando a gente está lidando com ciências humanas. Dito isso, vamos fazer alguns comentários a respeito das particularidades das ciências sociais. O que significam ciências do coletivo, ciências da sociedade? Para isso, a gente vai ter que pensar a natureza dos fenômenos coletivos produzidos pelos seres humanos. Bom, vamos lá. A gente pode começar com uma definição meio básica e problematizar ao longo da nossa reflexão. A gente pode sintetizar dizendo que o que nós chamamos de ciências sociais se refere ao estudo, de uma certa forma bem disciplinado e sistemático, do fenômeno chamado sociedade e suas instituições, as instituições que a sociedade cria, e de como e por que as pessoas têm certos tipos de comportamento, tanto como indivíduos quanto coletivamente. É importante pontuar que vai haver um episódio que nós vamos problematizar o conceito de sociedade, mas é muito importante que se tenha em mente que existe um conceito mais alargado de sociedade, que inclusive se aplica aos animais, e um conceito mais específico de sociedade humana. Então, geralmente nos manuais de sociologia, de antropologia, vocês vão encontrar referências às sociedades humanas. Aliás, boa parte desses manuais sequer problematizam essa ideia de sociedades não humanas. Então, voltando ao ponto de como é problemática essa interação indivíduo e sociedade, a gente pode perceber isso de cara, quando a gente percebe que o nosso comportamento, quando nós estamos num grupo, ele é muito diferente do nosso comportamento quando nós estamos individual, estamos isolados, estamos em casa, por exemplo. Os fenômenos sociais, eles têm essa particularidade, eles têm essa especificidade, e não podem ser compreendidos apenas tendo como referência a somatória dos indivíduos. O que se quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, não basta eu compreender como funciona a psique de cada indivíduo isoladamente para querer entender como funciona a sociedade, porque o que importa do ponto de vista das ciências sociais não são os indivíduos, os elementos em si, mas são as relações que esses elementos ou esses indivíduos estabelecem entre si. É isso que configura o que se chama de sociedade. Não é um amontoado de pessoas, mas são as relações, os tipos de relações que essas pessoas estabelecem entre si. Isso é uma coisa interessante que o próprio Durkheim, que é um dos nomes clássicos de fundação das ciências sociais, da sociologia por excelência, e o grande responsável por introduzir essa ideia de que o que importa não são os elementos, mas as relações que esses elementos estabelecem entre si, no caso, os indivíduos e as relações que os indivíduos estabelecem produzindo os fenômenos sociais,
Para ilustrar isso, ele usava uma metáfora bastante interessante. Nós não podemos entender o funcionamento do cérebro entendendo o funcionamento de cada um dos neurônios isoladamente, porque os neurônios isoladamente, as células neuronais, elas têm uma realidade, elas têm um comportamento. Mas quando elas estão interconectadas, formando todo o sistema nervoso e o cérebro, isso altera completamente a realidade delas, porque elas estão muito mais em função da relação que elas estabelecem umas com as outras, produzindo circuitos que geram inteligência, que geram racionalidade, emoções, uma série de elementos que a gente sabe que a relação dos neurônios possui. Assim os indivíduos também. Quando nós estamos isoladamente, nós somos uma coisa. Mas quando nós estamos lá no nosso time de futebol, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade, as nossas relações, inclusive os nossos comportamentos, nós experimentamos coisas completamente diferentes do que aquelas que nós experimentamos quando estamos isoladamente. Voltando à metáfora dos neurônios, uma coisa é, eu sou um citologista, vou estudar a célula em si, isolada. Outra coisa é, eu sou um neurologista, eu vou estudar as relações que os neurônios estabelecem entre si, produzindo o sistema nervoso. Um outro aspecto altamente relevante é a gente pensar na própria palavra ciência. Esse tema é um tema bastante problemático, por quê? Porque, como a gente viu no episódio anterior, as ciências sociais, assim como as demais ciências humanas, vão surgir no contexto que valorizava o modelo de fazer ciência a partir do modelo das ciências naturais. Então, a referência de todo o protocolo do fazer científico era das ciências naturais. Não é à toa, pessoal, que no nosso imaginário, e também na mídia, a mídia ajuda muito a reforçar essa ideia, quando a gente pensa num cientista, a gente geralmente pensa num homem e com jaleco branco no laboratório. Essa imagem, a figura que a gente faz, e em todas as representações iconográficas que a gente vê por aí. E quando a gente pensa em ciência, intuitivamente e inconscientemente, a gente é remetido a esse modelo. No campo científico, nada mais século XIX do que isso. Então, usar essa fundamentação e logística da ciência natural, como, por exemplo, experimentação, a produção de um conhecimento mais objetivo e assertivo sobre a realidade, buscar leis. Assim como a natureza possui leis, a lei da gravidade, a lei da vida, as leis da vida e etc., também se caiu um pouco nessa sedução de buscar leis gerais que regeriam, né, o comportamento humano e a existência da sociedade. Embora isso tenha acontecido lá nos primórdios das ciências sociais no século XIX, isso se mostrou bastante inadequado, porque, como a gente sabe, não existem leis universais que regem o comportamento humano. Acreditar nisso é acreditar que, em última instância, nós temos que seguir as leis da natureza como se elas fossem determinantes do nosso comportamento e nós não pudéssemos fazer escolhas. Ora, nós sabemos, se nós olharmos as sociedades ao redor do mundo e ao longo do tempo, que não há nenhum comportamento, não há nenhum estilo universal do ser humano. Não existe ser humano universal. Aliás, o que caracteriza, e essa é uma das questões da antropologia, o que caracteriza o fenômeno humano, a espécie humana, inclusive, é justamente não ter um comportamento universal, como se espera das demais espécies animais, por exemplo. Onde quer que você encontre determinadas espécies de animais, aqueles indivíduos vão agir mais ou menos da mesma forma, porque são determinados pelas leis da natureza, que os regem. Não é o caso do ser humano. O ser humano tem outras dimensões, especificamente a racionalidade, que faz com que nós tomemos decisões que muitas vezes, ou quase sempre, vão negar, pelo menos simbolicamente, as forças da natureza. Reinterpretando, redirecionando, ressignificando, dando outro sentido para aquilo que a natureza nos impõe. Foi aí que as ciências sociais avançaram para um patamar seguinte que não a descredenciou como ciência, mas que a ressignificou, colocando-a numa outra dimensão. Isso foi expresso por duas ideias diferentes. A primeira afirma que as ciências sociais, as ciências humanas, de uma maneira geral, elas estão muito mais focadas na busca de um sentido, de uma interpretação para os fatos e para os fenômenos humanos, do que propriamente buscando suas leis naturais, as leis que regeriam, como se nós fôssemos robôs submetidos, em última instância, a regras universais que regeriam todos os nossos comportamentos. Um nome bastante conhecido, responsável por essa guinada do pensamento sociológico no século XIX, foi o Max Weber, que inaugurou a chamada sociologia interpretativa. E isso que se chama de interpretação, é bom não confundir, não se trata de uma interpretação subjetiva, cada um pensa do seu jeito, cada autor tem a sua opinião sobre a realidade. Não. Essas interpretações e significações, elas são analisadas a partir de fundamentações metodológicas, de conceitos teóricos, de fundamentação teórica, e é isso que a credencia como ciência. Uma outra pegada analítica não vai focar nos sentidos que se busca para os fatos quando se investiga, mas no sentido dado pelos sujeitos durante a ação.
há conflitos de interesses dentro da sociedade. Esses conflitos de interesses vão gerando tensões que, por sua vez, vão produzindo fatos e que vão constituindo a realidade social. Um dos principais representantes deste tipo de análise é o Karl Marx. Aliás, Karl Marx e Max Weber, junto com Durkheim, que já foi mencionado antes, são os conhecidos pais fundadores das análises das ciências sociais. Outro aspecto importante dessa constatação é que é justamente nesta diferenciação metodológica e conceituação teórica que vai residir a diferença entre os autores dentro de uma mesma ciência. No caso, por exemplo, a gente aprende na sociologia as diferenças entre Marx, Weber e Durkheim, que são os 3 autores clássicos que se costuma estudar em sociologia. A diferença entre eles não está na opinião que cada um tem sobre a realidade, mas nas ferramentas metodológicas e conceituais que eles utilizam para poder fazer as análises que fazem. Portanto, vamos resgatar aqui. As ciências sociais são ciências que cuidam de fenômenos que são absolutamente complexos, que têm causas complexas e não apenas uma causa como se fossem leis da natureza. E o que os cientistas sociais buscam é justamente uma interpretação dos vários sentidos possíveis para esses fenômenos. Quais são os sentidos, quais são as significações que nós podemos retirar de fatos históricos, de fenômenos sociais, de instituições e de uma série de questões envolvendo aí o ser humano. É interessante a gente entender isso, pessoal, porque muita gente tem dificuldade de pensar a ciência fora desse parâmetro das ciências naturais, como se a gente tivesse que fazer experimentações com os seres humanos para poder comprovar alguma coisa, quando na verdade o que nós buscamos é algo diferente. Nós buscamos interpretações de sentidos, de significados, a partir dos fenômenos produzidos quando os seres humanos estão em coletividade. Então, olha que interessante, pessoal, como ganho adicional, as ciências sociais, e novamente reiterando, as ciências humanas, no sentido mais amplo do termo, acabaram propondo um repensar o modelo científico. Portanto, não é que elas deixam de ser ciências porque não seguem os protocolos e o modelo das ciências naturais, mas elas inauguram uma nova forma do existir científico, do fazer científico, de ser ciência. E aí tem um outro aspecto e último que eu queria abordar, que é a diferença entre ciências naturais e ciências sociais, que é o fato de que nas ciências sociais, como nós estudamos os fenômenos humanos, nós estamos toda hora interagindo com pessoas que podem e constantemente ressignificam aquilo que nós estamos estudando. Nós estamos diante de sujeitos que interagem com os pesquisadores. O que não acontece, por exemplo, com um biólogo, ou com um botânico, por exemplo, ou com um zoólogo, com um geólogo. Esses cientistas, eles não têm a interação intersubjetiva com seus objetos que todos nós, cientistas sociais, temos. Cientistas humanos, de uma maneira geral, né? Mas estamos falando aqui das ciências sociais. E isso problematiza muito a construção de conhecimento dentro do campo das ciências sociais. Repetindo, não invalida a produção, apenas é preciso entender que elas estão num patamar de existência diferente da produção das ciências naturais e das ciências exatas. É isso, terminamos aqui a nossa exploração desta ilha. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, curta-nos na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.